Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre restaurações, né, dentísticas, tudo sobre restaurações indiretas, né, mas especificamente dessas restaurações para dentes anteriores, que são as facetas de porcelana. Existem vários tipos de faceta, né, eu acho que vocês já viram lá em Dentística 2, as facetas feitas diretas, né, em resina composta. E hoje a gente vai falar sobre as facetas feitas de uma forma indireta, ou seja, que é necessário que a gente faça uma moldagem prévia, um preparo, uma moldagem. Essas facetas esses preparos vão para o laboratório e são confeccionadas as facetas de porcelana, tá? E aí essas facetas, ao longo dos anos, elas sofreram algumas alterações. Antigamente se fazia um preparo mais abrangente, mais extenso, e hoje em dia as facetas, né, são conhecidas como facetas de preparos mínimos, são as lentes de contato, tá bom? Então isso tudo é num recurso da gente tentar melhorar essa parte estética, né, tentar copiar o natural, que é uma arte, né? Então, esses trabalhos são necessários um fino entrosamento com o protético, um bom conhecimento de técnica, um bom conhecimento dos materiais, né, dos materiais dentários, quais são os substratos que a gente tem, quais são as cerâmicas utilizadas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá bem? Então, na verdade, a intenção dessas facetas é sempre alcançar o mais belo, né? Uma estética natural. Está super em moda, né? Essa transformação do sorriso através das lentes das facetas. Só que isso já se é usado há muitos anos, né? Não é uma coisa de agora. Já é utilizada há bastante tempo. E aí foram se aprimorando esses conceitos, né? Então, o que é agradável hoje em dia, né, e está sendo considerado um referencial tanto de saúde como social nos dias de hoje, né? Então, você transforma, é uma mulher bonita, com os olhos lindos, né, uns olhos azuis maravilhosos, e nada que uma boa maquiagem não melhore, mas mesmo com uma maquiagem, se ela não tivesse transformado o sorriso, você viu que ela aumentou os dentes através das lentes de contato, fica outra pessoa, né? Então, essa harmonia do sorriso é muito importante para a gente poder melhorar o conceito de estética facial. Então, quais seriam as indicações dessas restaurações indiretas, dessas facetas? Uma das principais indicações é alteração de cor, né? Dentes com alteração cromática são aqueles dentes que foram feitos canais e eles tendem a escurecer, por mais que você faça um clareamento tanto interno quanto externo, eles recidivam. Então, a gente tem uma indicação bem importante de confeccionar faceta nesses dentes. Dentes que apresentam alterações de forma, né, como, por exemplo, esse aqui de baixo, que é um dente conoide, né, ele tá disforme, ele parece um mini canino, né, mas, na verdade, é um lateral. Ou dentes que já vêm com uma alteração, uma malformação de esmalte também, é possível também fazer facetas. Alterações de posicionamento, às vezes o dente é um pouco mais girado, girovertido ou vestibularizado, você consegue desgastar ou palatinizado, e você, por a posição, você faz uma porcelana e corrige isso sem ser ortodonticamente. Dentes com restaurações muito grandes, mas que você ainda tem um remanescente de esmalte, né? E esse remanescente de esmalte, depois de preparado, é possível se confeccionar uma faceta, tá vendo? Isso aqui provavelmente são dentes com canal tratado e ainda com restaurações bem antigas, infiltradas. Dentes com lesões cervicais, como essa aqui de trás, ó. São aquelas lesões lá em cima, você faz uma restauração e aquilo cai.
você pode fazer um fragmento de cerâmica, né, uma lente ou uma faceta aqui para você melhorar esse conjunto da obra, e que desde que vocês precisam mudar a forma, né, que um central está diferente do outro, um lateral está diferente. Então, as facetas, a gente pode fazer faceta até pré-molar, até molar, gente, mas o mais utilizado é em dentes anteriores. Até aí, tudo bem? Vamos continuar as nossas indicações. Peraí. Voltamos. Voltei sem querer aqui na setinha. Foi sim, professora. Desculpa a demora. Opa. Então, nas nossas indicações, nós podemos continuar citando dentes curtos, né? Você vê no sorriso, a pessoa nem aparece o dente está tão curtinho que não aparece, então a gente lança a mão de incrementos, né, de cerâmica, tá vendo? Isso aqui é um planejamento virtual, e você aumenta, você melhora a forma, esse canino estava mais girado, então a gente fecha isso, a gente, na verdade, causa uma ilusão de ótica, né? Aumenta o bordo incisal, tanto dos centrais quanto laterais, fecha diastemas, né? Como no caso dessa foto aqui embaixo, ó, um diastema. Você pode fechar o diastema até com outros recursos, né? Com resina composta. Só que a durabilidade da cerâmica é bem maior. Professora, uma dúvida. Com Sim. relação ao fechamento desse diastema, dessa foto, Uhum. teria necessidade de remover cirurgicamente esse prolongamento do freio labial para poder colocar Depende do caso. Tem casos que sim. Existe um teste que você faz, sabe? Você puxa o lábio, assim, superior, e quando ele isquemia lá por palatina, você precisa fechar se você quiser fazer ortodonticamente. Se o seu fechamento for protética, né? Ou seja, através de uma lente de contato ou até através de uma resina, você não precisa remover esse freio. Porque o freio, na verdade, ele impede o fechamento, a movimentação ortodôntica, porque ele tem um tecido, né? Agora, isso tem que fazer uma análise, várias análises, né? Análise radiográfica, análise clínica, para ver se você tem o freio. Então, geralmente, quem tem esses diastemas, assim, e tem esse freio que impede, ele é um diastema genético, né? A maioria das vezes. Então, vou dar um exemplo. Eu tinha, né? Eu fiz a cirurgia e fiz o aparelho para poder fechar. E, às vezes, além disso, a pessoa tem uma má coalescência da maxila, ou seja, ela não é 100% coalescida, existe um defeito ósseo. Então, se você não fechar e esplentar por trás os dentes, eles voltam a abrir, eles recidivam, como no meu caso. Então, os meus filhos têm esse diastema. O meu menor tem um diastema bem importante. Ele vai ter que passar por uma cirurgia para poder fechar ortodonticamente. Entendeu? Nem sempre é necessário, mandatório. Esse é um diastema pequeno, talvez nem precisasse fazer, tá? Até porque quando a gente faz essa cirurgia, a gente causa um defeito de papila. A gente promove um gap ali, sabe? Então, se não for muito bem feito, corre o risco de ficar um buraco negro aí na frente. Expliquei? Ficou sim, professora. Ok. Então, vamos lá. Então, quando você quer restabelecer uma guia anterior, né, que se perdeu, o canino desgastou, você pode fazer também um chips, né, um fragmento de cerâmica ou até uma própria faceta em todo o canino para você restabelecer a guia canina, ou pode ser em resina também. E quando você quer fazer a modificação do contorno, o contorno não está adequado, até para suportar próteses removíveis, né? Porque aí a cerâmica no grampo acaba ficando um pouco mais resistente que a resina. É uma das indicações também, tá? Então, aqui alguns exemplos. Olha esse dente aqui, ó, todo mal formado. Em casos de muita má formação, de esmalte, que a gente chama, né, da melogênese, às vezes a gente tem uma contraindicação da faceta, de porcelana,
porque vocês vão ver que a gente necessita de esmalte para ter uma longevidade desses trabalhos e uma durabilidade. E quando você não tem um esmalte, né, esse esmalte, dependendo da quantidade, do tipo dessa melogênese, dificulta. Às vezes você tem que fazer até uma coroa total, tá? Ele não resiste, porque ele precisa, é colado, né? Esse material. Então, a gente necessita de ter uma quantidade X de esmalte. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Dentes com alteração cromática, lembra? Antigamente se usava muito antibiótico à base de tetraciclina, e aí você faz o clareamento, mas o dente é sempre meio acinzentado. Então, você pode lançar mão de preparos e faceta, né? Nesses dentes todos. E, assim, quanto mais alteração cromática, mais escuro o dente, maior é a espessura dessa minha faceta, tá? Ela precisa ser um pouco mais espessa. Só a lente de contato, né, que é uma faceta bem fininha, de 0,3, 0,5 milímetros, não é o suficiente para você esconder esse substrato, esse fundo, tá? Então, quais seriam as contraindicações desse tratamento de faceta? A gente pode elencar aqui, um dos principais é um bruxismo severo, acentuado. Quando você tem menos de 50% de esmalte remanescente, porque a gente precisa fazer uma cimentação adesiva e nós necessitamos, a gente sabe, né, que a cimentação adesiva, ela é padrão ouro em esmalte, tá? Quando a sobremordida é muito acentuada e a gente sabe que aquilo vai sofrer um impacto mastigatório muito grande, a gente corre o risco de soltar essas facetas, então talvez nesses casos de sobremordida seja indicado uma coroa total, não mais uma faceta. Vocês estão fazendo prótese fixa? Então? Já fizemos, professora. Já fizeram? Mês passado, né? Então, vocês já aprenderam, né, o preparo de coroa total. Então, nesses casos, às vezes, mais importante fazer uma reabilitação mais extensa, para a gente ter segurança que aquilo vai ficar na boca do paciente, tá? Como eu falei já, casos de parafunção, de bruxismo, quando a coroa a clínica é muito curta ou a incisal extremamente delgada, às vezes uma contraindicação. Alta atividade de cárie é contraindicada para qualquer tipo de reabilitação, que a gente fala assim, reabilitação de um modo geral, né? Porque se o esmalte falhou, se a dentina falhou, o cimento pode falhar. Então, o paciente tem que estar estável, né? Não pode ter atividade de doença para fazer um tratamento estético, é incoerente. Dente com múltiplas restaurações, onde você acaba tendo menos de 50% de esmalte disponível para fazer a cimentação, e dentes que você precisa fazer um alinhamento, ou ele é muito girovertido, acentuado, porque você vai acabar desgastando demais o dente e não vai sobrar esmalte remanescente. Então, assim, as mudanças de posição têm que ser pequenas, não pode ser mudança de posição muito grande, porque senão esses trabalhos caem, né? Não vão ter uma boa adesão. Então, para a gente poder continuar essa aula, a gente precisa entender um pouquinho sobre as propriedades físicas, tanto dos materiais que a gente emprega para esse tipo de trabalho, que podem ser as cerâmicas e as resinas, indiretas, né, feitas em laboratório, como o próprio dente, né? Entender o quanto isso tem que ser mais reproduzível, né? Então, a gente vai escolher sempre, e de preferência, materiais que tenham quase o mesmo comportamento físico que o que a gente vai remover. Então, assim, quando você vai fazer um preparo mais conservador, um preparo que vai atuar tão somente no esmalte, a gente vai dar preferência a uma cerâmica, que tem o mesmo módulo de elasticidade que o esmalte, propriamente dito. Um coeficiente de expansão térmica muito próximo, uma resistência à tração um pouco mais superior até que o esmalte, tá vendo? Agora, se a gente usar num preparo fino a resina composta, eu posso usar?
Posso. A gente sabe que não existe uma boa adesão de resina com esmalte, a gente sabe que existe, mas ele não tem a mesma resistência, né? É uma resistência parecida, a atração é, mas a compressão não. Então, a durabilidade de uma resina e uma porcelana é bem menor, tá? O módulo de elasticidade da dentina é bem próximo à resina composta, tá vendo? Por isso que lá em Dentística 2, em Dentística 1, a gente fala que a resina tem o mesmo módulo de elasticidade, o mesmo coeficiente de expansão térmica, ou bem próximo, à dentina. A gente pode transformar aquele dente socavado e completar ele todo de resina, porque ele praticamente vai, mimetizar a minha dentina, tá bom? Então, essas propriedades levam à escolha de materiais que se assemelham, né? Então, quando a gente vai fazer preparos mínimos, preparos menores, a porcelana, né, feldspática, ou o que a gente usa mais hoje em dia, que são os IPS, que são as cerâmicas de Cadicam, a gente vai conversar isso mais para frente, são cerâmicas que têm um comportamento muito próximo ao esmalte, tanto de translucidez, quanto de resistência, durabilidade, resistência ao desgaste, à abrasão, muito próximos ao natural, o esmalte. Acaba ficando um material de uma durabilidade maior, tá? Então, foram feitos alguns ensaios, isso aqui está no livro do Pascal, onde eles fizeram um ensaio de laboratório, e esse dente aqui é um dente que foi removido todo o esmalte e ficou tão somente a dentina. E esse dente é um dente natural que tem dentina por baixo e esmalte recobrindo, uma coroa. Tá vendo? Ó, é uma foto aqui embaixo que é só a dentina e aqui é a dentina recoberta de esmalte. E eles aplicaram uma força de 50 newtons e fizeram, através de um estudo experimental, através de sensores e uma análise de computador, uma força nesse ponto aqui, né? Essa força de 50 newtons. E mediram tanto as resistências desse dente de compressão e as forças de tração. E o que eles chegaram à conclusão? Que tanto as tensões de tração em um dente com esmalte ou dente com dentina, as forças, essa resistência à compressão é sempre superior à tração. Ó, aqui, você está vendo esse gráfico? Ele mede essa resistência, ó. Azul, vermelhinho é maior, 100, o cinza é 200. Tá vendo? Então, essa resistência à compressão, né, aonde você tem esmalte e aonde você tem uma dentina em quantidade maior, elas foram superiores. E outra análise que eles fizeram que eles chegaram à conclusão, com esse ensaio laboratorial, que esses níveis de tensão são mais baixas quando elas são encontradas em áreas de convexidade máxima. Significa onde? Gente, isso remota lá da anatomia, né? Áreas de reforço estrutural do dente. Quais são essas áreas? Áreas onde você tem uma quantidade de esmalte superior, cíngulo, regiões de cervical, onde você tem um esmalte, né? Essa curvatura máxima aqui de terço médio para cervical. Então, essas regiões, elas resistem mais às tensões. E justamente a gente pode concluir que áreas contrárias, onde você tem essa concavidade acentuada, elas acumulam mais tensões. Então, por que isso é importante, gente? Isso nos leva a entender que quanto mais esmalte nós temos recobrindo o dente, mais resistente esse dente será. As forças, né, que a gente faz normalmente. Você vai morder um
um sanduíche, você faz uma força de compressão naquele dente, tá? E outra coisa importante que a gente tem que saber, que essa junção amelodentinária é uma junção onde você tem umas interdigitações, né, desses colágenos, né, da dentina para dentro do esmalte. E isso funciona como uma junta de dilatação. Sabe quando você tem um chão de casa e é cerâmica, né, porcelanato, e essas juntas, tem que ter um espaço entre um dente, entre um piso e outro? A gente chama isso aqui de junta de dilatação. Por quê? O o piso, né, ele sofre também, de acordo com a alteração de temperatura, expansão e contração, né? Ele expande e ele contrai. E para que ele não se frature quando ele expanda, porque é muito rígido, né? Cerâmica com cerâmica, muito rígido. Se ele expandir demais, ele estiver muito juntinho, o que vai acontecer com o piso? Ele vai quebrar. A mesma coisa acontece no esmalte. Então, o esmalte, para que ele tenha uma diferença, né, na hora de expandir, contrair, e que ele não se quebre, porque ele é todo recoberto, né, ele recobre toda a coroa, ele tem essa junção amelodentinária, que é esse prolongamento com colágeno. Então, é uma área de transição entre a dentina e o esmalte. Na verdade, a física, né, o que a gente usa na engenharia copia a biologia, né? Então, a biologia é muito sábia, tem essa importância nessa junta de dilatação. Por isso que é importante preservar essa junção amelodentinária, para que na hora que você coloque uma faceta, uma cerâmica, essa junção, né, amelodentinária seja preservada. Então, vocês estão vendo que o preparo para a faceta não pode ser um preparo muito extenso, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, tentar preservar ao máximo essa junção. Então, a gente vai tentar trabalhar praticamente, tão somente em esmalte. Outra avaliação que foi feita para a gente chegar a essa conclusão, porque antigamente os preparos de facetas eram preparos mais extensos. Então, eles fizeram uma análise em relação à flexão dessa coroa, quando você tem em relação ao quanto se prepara de esmalte, tá? Olha lá, ó. Quando você tem um esmalte intacto, a flexibilidade é 1 ou quase 0. Agora, quanto mais se perde esmalte, né? Esmalte vestibular, 3/3 dele, né? Preparado, a flexão relativa dessa coroa dobra ou triplica, né? E isso é um problema. Por quê? Se você deflexiona demais, você tirou o esmalte e aquilo deflexiona demais, ó, olha a diferença, ó, um dente natural e um dente preparado. Exatamente aquela história que a gente fez a avaliação lá na frente. Aplicou uma força. Quanto que ela defletiu? Olha a diferença gráfica, ó. Quando você tem só a dentina na vestibular. Deflete muito. Ó, a cerâmica já deflete menos do que a resina composta, que deflete mais. Porque a cerâmica, a faceta com cerâmica, é uma faceta, é um material mais parecido com esmalte, é mais rígido. E isso pode levar a uma falha catastrófica, ou seja, quando você faz um preparo e que você remove o esmalte todo e cimenta esse esmalte, essa faceta, quer seja em resina ou quer seja em cerâmica, mesmo em cerâmica, tão somente em dentina, quase que não tem esmalte, ó, é unido em esmalte tão somente aqui, ó, nessa porção palatina, vocês conseguem ver isso? Olha o que acontece. E, gente, isso aconteceu muito. E aí diziam que a faceta não prestava. Ou a faceta deslocava, tá? Ou pior, acontecia essa falha. E geralmente ela vai fraturar na região onde tem menor, que é o ponto de fulcro, né? Uma convergência maior, lá na cervical. E aí perdia-se o dente. Tá? Olha lá, ó. Exemplos vivos de que acontecia isso.
E principalmente em facetas de resina composta, né, que você fazia o preparo e fazia resina composta, porque a resina deflete mais do que a cerâmica. Então, dentes anteriores, a indicação melhor, né, a mais indicada é quando você vai fazer preparo, e um preparo maior, é para que você faça em porcelana. Pode-se fazer em resina composta? Sim. Mas desde que você preserve o esmalte da melhor maneira possível, tá? Que você preserve pelo menos 50% desse esmalte. A gente vai ver melhor os preparos. Até aí vocês entenderam? Tudo ok? Estão me escutando? Estamos sim, professora. Ah, tá bom. É porque eu fico com receio de cair, mas vamos lá. Então, além desse cuidado, né, que a gente tem que ter em relação ao remanescente de esmalte, a gente vai ter que ter cuidado com alguns critérios estéticos que a gente tem que manter para fazer um bom planejamento e um bom preparo dessas facetas. Que critérios são esses? A saúde gengival, que é mais importante, né? Lógico que a gente vai fazer um tratamento estético. O paciente não pode ter doença periodontal. O paciente tem que ter uma gengiva saudável. O contorno gengival tem que estar preservado, né? Se ele não tiver preservado, tiver uma gengiva que não aparece quase dente, a gente vai ter que lançar mão de algumas técnicas cirúrgicas gengivais, por exemplo, como uma gengivoplastia ou aumento de coroa clínica para aumentar essa exposição dentária, porque às vezes você tem um sulco gengival muito grande e aquele dente está com um dente muito curto, você não precisa aumentar o dente na faceta, é só fazer uma cirurgia plástica gengival. Então, essa análise gengival é importante que seja feita para a gente saber se tem papila íntegra ou se foi perdida por doença periodontal, porque aí na faceta a gente não consegue recuperar totalmente, recuperar até essa papila periodontalmente é um desafio, é uma coisa muito difícil. Na retração você consegue até, quando tem uma retração, você fazer um enxerto de tecido conjuntivo para poder melhorar essa retração, mas ganhar papila é uma coisa muito difícil, você pode aproximar mais essas coroas, estreitar isso e tentar equilibrar. Eu vou mostrar alguns casos mais para frente, tá? Para que vocês entendam. Então, esse fechamento interdental, ela tem que estar recoberto aqui de tecido gengival, né, de papila, para que a gente tenha uma estética, senão fica um buraco negro, né? Então, a gente vai ter que fazer a estética rosa, que é a estética da gengiva, e além da estética do dente, a gente tem que ver o eixo desse dente, se ele está bem posicionado ou não, né? Se ele tiver, tá vendo, ó, ele está girado, nesse caso, mésio inclinado, esse central, a gente pode desgastar um pouco mais aqui a distal, ou não desgastar muito, mas fazer uma adição de uma cerâmica e corrigir isso proteticamente, né, através das facetas, tá vendo? Em vez de simplesmente, pode ser por adição, sabe? Isso tudo a gente só vai conseguir saber através de um enceramento diagnóstico. Mas o eixo do dente é importante para a gente poder saber se tá ok. Isso aqui é muito importante, gente, observar o natural do dente, que é que esse contorno gengival, o ponto mais alto desse contorno gengival, ele está posicionado no terço aqui distal de todos os dentes anteriores, né? Isso aqui nós chamamos de zênite gengival. Vocês já ouviram falar? Esse zênite gengival é o que dá um aspecto natural. Quando você faz uma coroa, uma faceta, e deixa esse zênite muito aqui para mesial, o dente fica gordo, alto, fica parecendo um quadrado. Não fica natural. Então, isso tudo é importante que vocês saibam, porque não adianta só preparar e mandar para o laboratório se vocês não entendem isso. Porque o resultado final vai ficar catastrófico. Né, vai ficar muito feio, e acontece muito, né, vocês veem na mídia social, aqueles dentes brancos, redondos, parece uma pastilha Mentex que foi feita, que não tem nada de natural. Então, é importante que vocês entendam essa estética, que não é só cor, né, é formato, textura,
contorno anatômico do dente, contorno gengival. Então, esse checklist todo tem que estar na cabeça de vocês quando vocês forem fazer um planejamento desse trabalho. Esse equilíbrio desses níveis, desses ênites gengivais, que geralmente os centrais e os caninos são mais altos, o lateral é mais baixo, acompanha sempre esse triângulo, né, com a ponta voltada para o lateral, tá vendo? Um pouco mais acentuado ou não. Às vezes você pode ter até um lateral mais largo, mas isso tem que ser equilibrado com o homólogo, né? Ou seja, esses três têm que estar parecidos com os três do outro lado, né? Central, lateral e canino, central, lateral e canino. Eles precisam estar equilibrados. Senão fica horrível. Fica um sorriso alto de um lado, outro sorriso baixo. Então, isso tem que ser analisado. Voltando lá para a anatomia, né? Lembrar do contato interproximal, que de central ela é mais em bordo incisal, central com lateral é um bordo incisal um pouquinho mais a nível médio. Entre o lateral e o canino também é do bordo incisal, vai subindo um pouco mais, e lá na distal do canino, mais acima. Então tem uma rampa, tá vendo? É crescente esse nível de contato interdental. É importante que a gente saiba fazer isso para poder ganhar e fazer uma estética mais natural possível, tá? Sempre equilibrando um lado e o outro para ser da melhor maneira possível. As dimensões do dente, importante que a gente saiba, às vezes você está vendo um sorriso, você não sabe o que está diferente, mede o dente, eles têm que ser equilibrados, né? Geralmente o central tem 10 milímetros de altura, por de 8 a 9, e cada dente, cada pessoa tem a sua identidade, né? O seu tamanho de dente. Tem pessoas que têm um tamanho de dente bem pequeno e ele é todo proporcional bem pequeno. Não adianta também vocês quererem aumentar demais os dentes da frente e fazer algo extremamente proporcional ao resto. E já vi várias reabilitações assim, né? Fica feio, fica antiestético, a pessoa parece estar com um dente de coelho. Então, a gente tem limites, né? Não somos municípios, mas a gente tem que ter limites, a gente tem que tentar equilibrar esses limites, tá bom? A forma do dente, se o dente... lembrar que o dente tem, né, lóbulos de crescimento, tá vendo? Tanto nas regiões proximais, tem um volume maior de esmalte, ele tem uma textura, ele tem estrias, né? Na região cervical, que são as estrias de Hertwig. Existem regiões de mais brilho e menos brilho, isso lógico, o protético, quando você faz um preparo e manda, ele geralmente ele sabe isso, ele faz, mas às vezes, dependendo do laboratório que vocês trabalham, ele não faz da melhor maneira, e você às vezes tem que intervir nisso, fala assim, ó, aqui não tá bom, esse trabalho veio, mas está parecendo, está muito reto, está sem textura, sem formato, sem contorno, e você ainda vai pedir ao laboratório que o seu dente seja assim, ó, a forma básica do dente desse minha paciente, ele é mais quadrangular. Não, ou ele é ovalado. Eu quero o dente ovalado, porque senão você vai fazer um dente quadrado e um outro do paciente ovalado, vai ficar horroroso, né? Esse é mais triangular ainda, ó, de baixo. Então, isso tudo é importante que vocês anotem através de ensaios fotográficos, através da própria requisição, observações por escritos, né? Hoje em dia, com o WhatsApp, fica muito fácil, né? Você fotografa, às vezes até do celular, e manda para o laboratório, essa comunicação facilitou demais. E a caracterização do próprio dente, né? Ah, não, eu quero, olha só, olha quanto de esmalte tem aqui, ó. O bordo translúcido, consigo ver os mamelos de crescimento. Você vai ver esse paciente mais jovem, mais acentuado é isso. Ah, o meu dente tem o esmalte com translucidez acinzentada, existe um halo branco. Então, essas são informações que você vai passar para o laboratório para poder fazer o mais natural possível, né? Porque a ideia de você fazer uma faceta é que você não perceba que aquilo é uma faceta.
né? Observar a textura superficial. Ah, o paciente tem uma trinca aqui, ele gosta dessa naturalidade desse dente escuro. Então, a gente vai fazer textura, vai ver a área de brilho. Ah, eu quero exatamente igual. O desafio maior para a faceta, gente, é fazer um dente só. É bem complicado isso. Então, copiar um dente exatamente do lado igual ao outro é bem difícil. Então, você vai ver o central, ele já é mais desgastado, o outro tinha uma trinca. E você fazer uma caracterização dessa é bem difícil. Mas existem vários protéticos que fazem, tá? Desde que você peça e mande as informações corretas. Além disso tudo, é lógico, vocês têm que acertar a cor, né? Não adianta nada você mandar para lá e colocar um branco Mentex sem brilho, sem cor, sem, né, translucidez, que vai ficar horrível, não vai ficar natural. Lembrar que os bordos, essas bordas incisivas, elas têm formatos diferentes, né? Entre central um V mais estreito, aqui um V invertido mais assimétrico entre o central e o lateral, e aqui um V mais amplo entre o lateral e canino. Você viu a quantidade de informação que eu já passei para vocês para uma análise de sorriso? Para você tentar fazer aquilo da melhor maneira possível, né? Outra informação importante, que geralmente essas bordas acompanham a linha de lábio inferior. Quando você tem essas bordas invertidas, você tem uma estética bem desagradável, que parece que o paciente está triste, ó. Está tudo no mesmo plano, quase, ou até o canino está mais abaixo. Então, isso você pode corrigir através das facetas. Se você não for corrigir ortodonticamente, você pode corrigir através de facetas, né? Então, essa linha das bordas incisais, elas acompanham o lábio inferior, tá bem? Então, você vai fazer análise tanto do dente, da textura, cor, formato, e isso associado à análise facial, né? Para ver se, ó, meu plano bipupilar está paralelo ao meu plano oclusal. Ah, olha, eu consegui perceber aqui que o meu central está bem mais, esse aqui está bem destruído em relação ao outro. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse ou eu vou reduzir esse? A linha de sorriso gengival é importante também. Sorriso gengival, aparece demais a minha cervical, está fazendo uma simetria. Eu vou ter que lançar a mão de uma cirurgia plástica gengival associada a esse tratamento. Então, isso tudo vai ter que ser analisado, vocês vão conferir essa análise, vão anotar isso, vão documentar isso para que você possa fazer um bom planejamento, né? Esse planejamento você pode fazer de duas maneiras, né? Um planejamento digital, através de fotografias, onde você vai ver, né, as linhas de padrões estéticos, né? Linha bipupilar, plano oclusal, contorno labial, linha média do sorriso. E aí vocês vão fazer um ensaio diagnóstico através do computador, né, onde vocês vão analisar tamanho, largura e altura, simetria desse sorriso, distal de canino, para ver se ele está certo, se não está. Olha esse canino aqui, que ele está fora da borda distal, acaba provocando uma assimetria, ele deveria ser um pouquinho mais largo. E, através disso, você pode fazer ou uma moldagem, depois que você fez o planejamento, você pode moldar e fazer um enceramento diagnóstico normal, ou vocês podem escanear, né, que é o processamento do fluxo digital, hoje em dia, que se tem de mais moderno. Você escaneia esse paciente, faz todo o ensaio digital, imprime o modelo em 3D, depois dessa impressão, que é o que você planejou, o enceramento diagnóstico, imprime esse enceramento, e você pode fazer um mockup. O mockup, vocês sabem o que é mockup? Sim ou não? Já ouviram falar em mockup? Alô? Tem alguém escutando aí ou vocês estão dormindo? Vocês estão ouvindo?
Alguém responde, por favor? Tá difícil, né, Flávia? Tá difícil, mas vamos lá, eu vou continuar. O mocap é, na verdade, um ensaio diagnóstico do que você pretende para o paciente, né? É uma previsibilidade do seu tratamento, o que você deseja daquele tratamento. Então, eu botei aqui um passo a passo, só para que vocês entendam, de um artigo, de um caso clínico, que foi feito toda a análise, né, do sorriso, fotografias de frente, de perfil, da pessoa falando, umas análises, foi feita uma moldagem desse paciente, foi feito, tá vendo esse verde? É a cera para fazer o enceramento diagnóstico, quanto vai ser aditivado é que nesse caso foi feito resina, mas podia ser feito em faceta ou lente de contato, né? Praticamente sem preparo, preservando o esmalte, né? 100%. Foi feito esse enceramento diagnóstico, uma tomada de cor, foi feito um clareamento, porque o dente estava um pouco mais amarelado, clareou o dente para B1, antes de fazer a resina, sempre a gente faz isso, tá? Sempre que possível, a gente vai tentar clarear, se o paciente quer um dente mais claro, a gente tenta clarear, e para desgastar o menos possível o dente, tá bom? E aí depois a gente vai fazer o mocap, que nada mais é que em cima daquele ceramento é uma moldagem com uma silicona pesada, tá? Essa silicona de adição, você pode ser de preferência de adição, você recorta depois ela para fazer um extravasamento em todo o bordo cervical e você preenche aquilo com uma resina. A gente pode fazer isso com resina acrílica. Hoje em dia, o que a gente tem mais moderno é uma resina bisacrílica, que é uma resina autopolimerizável, tá? Que você coloca através de uma dupla mistura, né? Ela já vem numa pistola, você coloca lá e leva isso na boca do paciente. Ela fica grudada, a gente remove os excessos, ela já dá um brilho, tá? E é a cópia daquilo que você planejou. Tira esses excessos, tá vendo que fica um excesso que escorre ali por palatina, e mostra para o paciente ver se ela gostou. Esse é o planejado do mocap, e isso aqui foi o resultado final com resina, né? Que foi feita depois. Então, o antes e o depois. Então, na verdade, o mocap é uma maneira de você incentivar o paciente, até de mostrar, ó, o planejamento que eu penso para você é isso. Esse planejamento, esse mocap, é lógico que tem que ser cobrado, porque isso tem um custo, né, de fazer o enceramento, de fazer o mocap, e é uma previsibilidade. O mais importante do mocap é que você tem uma previsibilidade do seu tratamento. O que você quer é isso, entendeu? O que você quer alcançar é bem próximo disso. Você viu que aqui aumentou, ó, o central aumentou, o lateral aumentei também, tá mais acompanhando o lábio inferior. Então, isso é o mocap. Então, vamos falar um pouquinho do preparo. A gente vai ter o preparo mais bem detalhado no laboratório, mas a gente pode ter dois tipos de preparo para faceta, com desgaste ou sem desgaste. Com desgaste é quando você tem alteração de cor, né, muito acentuada, uma posição um pouco mais girovertido, um pouquinho girovertido o dente, mesializado, distalizado, ou você tem presença de restaurações que estão defeituosas. Então, a gente lança a mão de desgaste. E sem desgaste é quando você faz simplesmente um aditivo. Você só arredonda os bordos, tira ângulo vivo e você cola a faceta por cima, tá? Preservando praticamente todo o esmalte. Então, antes da gente entrar nos preparos, vamos lembrar só de analisar o quanto de esmalte que a gente tem. Lembra que eu mostrei para vocês que o ideal é a gente preservar pelo menos 50% do esmalte? Então, a gente tem que saber que no terço cervical eu tenho de 0,4 a 0,6 milímetros em média, no terço médio de 0,8 milímetros de esmalte, no terço incisal de 1 a 1,3 milímetros. Então, o ideal é que a gente preserve esmalte em toda a periferia do meu preparo, né? Tanto na proximal, cervical, quanto no bordo incisal, vocês vão ver, e deixar um pouco desse esmalte também
nesse terço médio. Porque aqui, quando a gente acaba desgastando, às vezes a gente tira até um pouco mais na cervical. Mas no término tem esmalte. O ideal é que fique com esmalte, tá? Para que essa minha faceta tenha durabilidade. Então, olha lá, os preparos. Quando a gente vai aprender no laboratório, um preparo com recobrimento incisal, tá? Mas ele pode ser um preparo só de janela, ó. O esmalte fica preservado ali, ó, lá no terço cervical, todo ele acompanhando o contorno do dente. Às vezes aqui a gente perde um pouco do esmalte, mas a gente tenta preservar. E o esmalte tem que ter aqui nesse bordo incisal. Quando você recobre, não tem o bordo, mas tem todo o contorno, vai ter esmalte. Então, quando você cola a faceta, né? Quando você cimenta essa faceta, você tem esmalte em contato e aí a gente tem o padrão ouro dessa cimentação, tá bem? Então, como é que é esse preparo propriamente dito? A gente vai começar o preparo com uma broca esférica 10-14, nessa região cervical, tomando cuidado para não ferir esse tecido gengival, ou através de um instrumento que você afasta, ou com um fio retrator mais espesso. A gente afasta esse tecido gengival e faz o preparo, todo o contorno cervical. A gente vai fazendo uma delimitação periférica, tá? Tanto cervical quanto proximal. Entra metade da pontativa dessa broca. Depois a gente vai fazer canaletas de orientação com uma broca troncocônica, que no laboratório a gente vai ver direitinho o número dela. E essas ilhas depois são desgastadas. Para quê? Para que eu tenha a quantidade que eu vou desgastar, que eu preserve essa quantidade e que o meu preparo fique mais uniforme possível. E finalizando, a gente vai fazer uma redução incisal de aproximadamente 1 milímetro. E esse vai ser o preparo que a gente vai fazer no laboratório. Ó, vamos dar um exemplo. Um dente com uma alteração cromática, isso aqui é caso de livro, tá bom? Onde foi feita uma delimitação periférica, toda a região cervical e proximal do dente. Olha lá. Entra metade da pontativa, né? Então, a gente vai desgastar aqui uns 0,3, 0,4 milímetros. Tá vendo? Contornei o dente todinho. Depois a gente vai fazer canaletas de orientação que vão seguindo os terços e os planos do dente, uma inclinação cervical, uma inclinação de terço médio, uma outra inclinação proximal. Tá vendo que a broca vai mudando de posição? Depois dessa canaleta de orientação feita, a gente vai desgastar essas ilhas, tá vendo? Olha, uma vista incisal. A gente desgasta essas ilhas. Um substrato bem escuro, mas vê que a gente tem esmalte aqui, ó. E quanto mais escuro o dente, mais a gente tem que desgastar. Então, é muito importante que esse esmalte cervical seja bem preservado da melhor maneira possível, tá? E aí a gente vai fazer ainda o desgaste incisal. Tá vendo que aqui quase não teve desgaste incisal? Mas olha o quanto que se desgastou de esmalte aqui, ó. Isso aqui é uma guia de silicone, né? Que é uma moldagem antes e depois do preparo. Eu acho que eu esqueci de falar. Aqui, ó. É importante, como o dente é escuro, essa região proximal, tá vendo? Quando você desgasta, a gente tem que entrar um pouco, né? Lá no laboratório a gente vai fazer isso com vocês. A gente entra um pouco aqui para poder esconder esse esmalte escuro, senão vai ficar a faceta, o dente com uma outra cor e a linha de cimentação aparecendo. Então, a gente tem que esconder essa linha de cimentação, tá? A gente entra com a pontinha da broca troncocônica aqui e aprofunda aqui, mas preservando o esmalte ainda, tá? Do dente. E olha como vai ser o nosso preparo, depois do desgaste incisal, tá? Ó, o contorno fica preservado. A gente segue o contorno anatômico do dente. A gente não faz um chapado, não, tá? Ele tem que seguir o contorno anatômico do dente. Tem esmalte aqui, tem esmalte no bordo incisal, tem esmalte lá na cervical, ó.
Tem esmalte, tá vendo isso tudo branquinho? É esmalte. E tem esmalte ainda nesse terço médio do dente, né? Onde foi desgastado. A redução incisal, você entra praticamente a ponta ativa da broca, a ponta, né, dessa broca troncocônica e desgasta o esmalte. Então, esse vai ser o preparo que nós vamos fazer lá no laboratório, tá? E vocês vão ver com uma qualidade um pouco melhor. Outros aspectos, assim, interessantes e classificações dessas facetas, que a gente tem limite até quando a gente vai fazer, professora, mas assim, eu entendi, a gente tem que preservar o esmalte, mas até quando eu posso fazer esse preparo e dizer que isso é uma faceta? Então, existe uma classificação desses tipos de faceta, que é o tipo 1, tipo 2 e tipo 3, para dentes que são mais resistentes ao clareamento, que aí você desgasta menos, com alterações morfológicas maiores, que é um tipo 2, e dentes com restaurações extensas em adultos, ou até fraturas de uma classe 4, que é o tipo 3, é o máximo que a gente considera como faceta. Daí por diante já vai virar uma coroa total. Então, olha lá, ó, tipo 1, onde você desgasta tanto a vestibular e o bordo incisal. O tipo 2, quando você desgasta e já entra com a dentina aqui um pouco exposta. E o tipo 3, quando você tem um desgaste como se fosse uma classe 4, mas ainda tem esmalte em todo o bordo aqui, tá bom? Acima disso, já não dá mais para fazer faceta, porque aí você vai ter mais de 50% do esmalte comprometido, e aí você vai ter que lançar a mão de uma coroa total, tá bom? Essas são classificações para que vocês entendam. Então, olha lá, exemplos. Alteração cromática, foi feito o preparo e cimentaram 2 facetas, né? Dente canal tratado. Né? 2 não, 4, né? Ó, aqui são dentes com alteração cromática e aqui são dentes naturais com formas diferentes. Então, foram feitos 4 facetas. Geralmente, gente, quando você faz dente anterior e faz esses preparos de faceta, nós indicamos que você faça no mínimo 2, né? Sempre um e o outro, porque fazer um é muito difícil, né? Você igualar isso ao natural é bem difícil. É mais fácil você fazer o conjunto. Exemplos de tipo 2, que isso aqui é, assim, na verdade, uma extrapolar da técnica até, né? Porque o paciente com doença periodontal, que foi restabelecido, né? Na verdade, ele perdeu, olha lá, a gengiva, né? Fica com black space, que a gente fala, né? Tá vendo? Não tem mais a gengiva, mas você, com a porcelana, você tenta aproximar esses bordos e melhorar. O paciente veio assim antes e voltou assim depois. Muito melhor? Sim, muito melhor, sem dúvida nenhuma, né? Mas o paciente tem que controlar isso, passar bem o fio dental, não pode ficar com excesso, né? Porque, na verdade, você passou ali quase uma coroa total. Isso aqui já é um tipo 2, é um extrapolar um pouco da técnica. E esse aqui é um tipo 3, é uma classe 4. Esse aqui, grandes chances de perder, né? Que esse aqui está até muito grande, né? Eu tirei isso aqui do livro. Mas tem esmalte, ó, cervical, tem esmalte aqui, terço médio, tem esmalte aqui na palatina. É um risco muito grande até de você, a gente não encoraja muito que vocês façam esse tipo de preparo de facete, esse tipo 3 não. Para mim, isso aqui era melhor ter feito uma coroa total, ou fazia em resina, a chance grande desse fragmento colar. Descolar, né? Não ficar colado. É muito importante, quando a gente vai fazer esse desgaste, que a gente faça sempre o enceramento, né? Para a gente não desgastar à toa, porque às vezes pode ser um enceramento aditivo, é o suficiente. Ou seja, desgasta o mínimo possível, não se desgasta muito, né? Outros exemplos, olha lá, ó. Foi feito o preparo. Importante para falar. Quando você faz o preparo, você coloca um fio retrator mais grosso. Quando você vai fazer a moldagem depois do preparo, você faz a técnica do duplo fio, tá? Onde você coloca um fio mais fininho
dentro do sulco, depois um fio mais espesso. Para quando você for injetar a silicona de adição, a gente vai ter aula ainda de moldagem. Mas quando você for injetar essa silicona de adição, você tira só o fio grosso e ela consiga penetrar e copiar bem esse sulco, porque senão a faceta não vai ficar com qualidade. E sempre, gente, antes de fazer a moldagem, a gente recomenda que você dê um polimento, né? Fique mais liso possível, porque melhor vai ser sua moldagem, tá? O preparo sempre mais liso possível. Então, a gente faz depois do preparo, usa umas brocas fininhas para acabamento, usa umas tirinhas de lixa para tentar alisar esse preparo da melhor maneira possível. E antes de moldar, né, depois que você fez o preparo, a gente recomenda também que vocês façam uma hibridização desse preparo, ou seja, você vai fazer um condicionamento ácido, lava, seca, e depois você aplica um adesivo para evitar injúria pulpar, né? Para o paciente não ter sensibilidade pós. Então, você vai estar impermeabilizando aqueles túbulos dentinários que podem ter sido expostos. Então, o nosso preparo convencional, né, de faceta que a gente indica aqui, então ele vai ter 0,5 milímetro na cervical, 0,7 no terço médio, e de 1 a 1,5 no máximo no bordo incisal. Esse vai ser o preparo que vocês vão aprender no laboratório, tá? Tentar não extrapolar o ponto de contato, né? Sempre manter o ponto de contato, né? Não extrapolar o ponto de contato. Em alguns casos você extrapola, naqueles casos ali daquele diastema enorme por conta de doença periodontal, né? Mas, assim, a gente tenta preservar o preparo até a metade do dente, não desgastar demais, porque senão você começa a ter problemas tanto de exposição de dentina quanto espessura para essa porcelana e corre o risco dessa sua faceta, na hora que você for assentar, ela fratura. Então, não extrapolar o ponto de contato, tá bem? E esse contorno acompanhando o contorno do dente, não reto, tá bom? Não vai fazer um desgaste reto, ele vai fazer o contorno anatômico do dente. Então, a gente recomenda que você faça no máximo esse tipo de preparo. Esse aqui, ó, tem pouco esmalte, o risco de fratura é grande, tá? E a gente faz preparo, de preferência, reto ou com um chanfrado aqui, mas não faz mais o degrau que antigamente se fazia por palatina, porque aqui ficava uma espessura muito fina de esmalte e na hora das forças de cisalhamento, aquela cerâmica fraturava, não tinha muita resistência. Então, a gente recomenda e indica que vocês façam um desgaste, um preparo com término em ombro, aqui na borda incisal, e aqui um chanfro longo, tá? Ou um chanfro bem suave, tá legal? Não ombro, término em ombro aqui, tá? Não fazer um ombro, não, em chanfro no palatina, tá? Sempre o mais reto possível. Tá vendo, ó? É diferente, ó. Ou você faz ele reto, tá vendo, ó? Reto, ou com uma inclinação para cá, para você ter espessura suficiente de cerâmica, porque se você fizer ele assim, só arredondadinho, a espessura aqui, quanto que a gente precisa mesmo de cerâmica para ter uma resistência? Se for a feldspática convencional, né? 1,5 milímetro, né? 1 milímetro, no mínimo, de cerâmica para ela ter resistência. Se você fizer essas cerâmicas convencionais, a feldspática, se você fizer esse chanfrado aqui, ó, aqui fica com menos de 0,5 milímetro, então o risco de fratura é muito grande, tá? Ou a gente recomenda para cerâmica preparos convencionais, ou ombro reto, volta lá, ombro reto ou ligeiramente inclinado, tá legal? Nessa redução incisal.
Outro cuidado que a gente deve fazer é com esse término lá na região proximal, para não ficar um degrau e não causar uma retenção de placa aqui. Então, a gente vai terminar ele sempre até o ponto de contato, e lá na cervical, ele praticamente vai morrendo, vai terminar em linha zero, ó. Tá bom? Não ficar um degrau aqui. Se ele ficar um degrau, ele vai acumular placa, o fio dental, você não vai conseguir cimentar, fazer uma higiene correta, vai acabar gerando uma doença periodontal ali. Então, depois do preparo, a gente faz o que nós chamamos de pré-hibridização. Terminei o preparo, vou fazer condicionamento ácido total, em esmalte e dentina, lava, seca, aplica as 2 camadas de adesivo, fotopolimerizou, tá? Depois que eu fiz essa pré-hibridização, eu posso fazer a moldagem ou a cimentação do provisório, se vocês não fizerem na mesma sessão. Então, quando a gente vai moldar, repetindo aquilo que eu falei, a gente vai usar a técnica do duplo fio, um fio mais fino lá dentro do sulco gengival, um fio de maior calibre, geralmente aqui um 00, aqui um 1. Aí, na hora de moldar, você tira esse fio de maior calibre, injeta o silicone de adição fluida lá nesse contorno, né, dentro do sulco gengival, e depois você vem com a técnica dupla, onde você coloca o fluido e o pesado ao mesmo tempo, e você tira aquela impressão. Olha lá, ó, um fio mais fininho dentro do sulco, depois um fio mais espesso, amarelinho. Aí você remove esse fio, injeta a silicona fluida, tira o mais grosso, né, esse amarelo, injeta a silicona fluida, deixa o mais fino dentro do sulco, leva a silicona de adição mais pesada, né, e tira a impressão, onde você copia lá dentro do sulco gengival. Então, sempre que vocês forem fazer preparo para faceta, quer seja minimamente preparo ou um preparo convencional, como esse que eu mostrei para vocês, tem que copiar o sulco para copiar bem o término. Se você não copiar o sulco, você não vai conseguir reproduzir os detalhes e o protético não vai conseguir reproduzir o término do seu preparo. Então, vai vir com falha. A sua faceta vai vir com falha, tá? E aí você pode fazer um provisório, ou com a resina bisacrílica, aquela que eu mostrei do mockup, ou até com a própria resina acrílica, né? Você já tinha feito enceramento, você fez a cópia daquele enceramento com uma muralha, né? Com uma silicona de condensação pesada, coloca a resina acrílica lá, remove os excessos e cimenta. Como é que eu cimento esse provisório? Esse provisório, ele pode ser cimentado por um pontinho, né, de condicionamento ácido bem no meio do dente, lava, seca, aplica o adesivo bem só naquele meio, coloca a sua faceta, né, o seu provisório e fotopolimeriza. Ele vai estar com adesão tão somente aqui nesse meio do dente. Você vai aplicar o adesivo em tudo e vai fotopolimerizar, ele vai ficar colado, tá bem? Outra maneira de fazer o provisório é através da resina foto. Você pega a resina, vai moldando, você precisa de uma certa destreza para fazer isso, acaba ficando uma provisória de mais qualidade quando você domina a resina composta, você consegue fazer translucidez de bordo, sabe? E fica um trabalho bem bonito e vai cimentar da mesma maneira, tá bom? Um condicionamento ácido tão somente lá no meio, lava, seca, aplica o adesivo em todo o dente, coloca o adesivo na parte interna do provisório, coloca em caixa lá no seu preparo e fotopolimeriza. Na hora de tirar é mais fácil.
Só que não é ácido em tudo, tá, gente? É só uma bolinha de ácido no meio, isso é importante, tá bom? Então, assim, para a gente poder finalizar a aula, só eu que estou falando, vocês estão quietos, mudos, dormiram já, né? Mas tudo bem. A gente vai mostrar um caso. Esse aqui é o caso de um curso, do livro, né? Onde foi feita a análise de sorriso. Olha lá, vários diastemas, o dente muito pequenininho, um dente praticamente aqui de leite, esse canino, né? Ó, praticamente nem aparece. Vamos tentar fazer, por adição, umas lentes de contato para fazer o contorno dos bordos incisais acompanhando o lábio inferior. A gente mediu isso aqui, essa linha branca é linha média, está vendo? A linha média desviada para o lado. E aí foi feito o planejamento todo e a cimentação antes e depois. Então, a pessoa tinha um sorriso infantil, uma mulher bonita, com um rosto quadrangular, e praticamente finalizou com um sorriso de uma mulher mais madura, né? Muito bonito esse caso. Outra pessoa, depois que cortou o cabelo, maquiou, ainda botou cílios, outra mulher, né? Então, assim, a gente transforma o sorriso. O que a gente pode concluir dessa aula? Que lentes, né, de contato, facetas, é uma opção extremamente eficaz, segura e conservadora, desde que vocês façam lentes e facetas de uma maneira coerente, que você analise todo o componente estético gengival, contorno do dente, textura. As falhas estão relacionadas geralmente à falta de preservação desses trabalhos, ou seja, gente, você compra um carro, o carro dá garantia lá de 2, 3, 5 anos, mas desde que você faça a manutenção regular, não é isso? O acordo, quando vocês compram o carro, senão eles não dão garantia. Então, o nosso trabalho tem que ser o mesmo. A gente vai garantir, esses trabalhos de faceta duram 5, 6, 10. Eu tenho trabalhos de cerâmica com 15 anos de durabilidade, mas desde que o paciente volte para preservar. Se o paciente não volta, você não tem como dar esse tipo de garantia. Então, assim, todo o trabalho protético a gente dá uma média de uma garantia de 5 anos, desde que o paciente retorne regularmente, anualmente, ou de 6 meses, para fazer um acompanhamento, porque às vezes fica um términozinho com uma percolação, porque é a cimentação resinosa, mancha, você dá um acabamento, um polimento, aquilo sai, ó. Isso aqui são 2 facetas feitas por mim. Na verdade, a gente fez esse trabalho aqui junto com uma aluna, e isso foi o TCC dela, né? Não foi o relato de caso, porque não foi feito aí na faculdade, ela fez lá no meu consultório, mas a gente documentou tudo e ela aprendeu muito, né, fazendo esse trabalho. Esse garoto foi um garoto que fraturou esse dente aqui quando mais novo, teve que fazer canal, e aí tinha uma alteração cromática e forma de tamanho nos dois, e aí a gente resolveu fazer o preparo, foi feito preparo, moldagem, e isso aqui foram lentes de contato, né, mas teve que fazer um preparo um pouco maior, né, esse aqui praticamente uma lente, esse aqui mais uma faceta. Mas é tudo faceta, né, gente, não muda muito. E aí foi feito o condicionamento ácido, foi feita a lavagem, vocês vão aprender melhor essa técnica de cimentação, que a gente não vai entrar nessa aula aqui. Cimentado o trabalho. Isso foi no dia da cimentação, isso após o controle. Então, assim, é um resultado reproduzível, fácil de ser feito, desde que você use o cimento adequado. Qual seria o cimento, gente, que a gente utiliza para esse tipo de... Quero ver se tem alguém acordado aí. Qual seria o cimento utilizado para essa cimentação de faceta? Quem sabe? Tem alguém aí? Ou todo mundo dormiu? Fagner? Tá por aí? Estácio, acho que todo mundo dormiu. Ninguém responde. Então, após o preparo, isso aqui é um outro caso meu, feito
no consultório, com paciente com... Eu tô acordado. Oi, quem sabe o cimento? Quem vai me responder? Professora, respondeu. Bianca Ramos respondeu cimento resinoso dual. Então, para vinir e faceta, a gente nunca vai usar cimento resinoso dual. Ótima, boa resposta. Vamos lá. A gente vai usar sempre um cimento resinoso vinir, que é um cimento estritamente fotopolimerizável. Por que isso? Porque o cimento dual, ele tem um componente nele, que é uma amina terciária, que ela tende a alterar a cor, a amarelar com os raios ultravioletas. Então, antigamente se fazia com cimento dual e o risco era muito grande e acontecia alteração cromática. Então, é sabido que quando você faz, e quanto mais fina a faceta, mais cuidado a gente tem que ter. Existe um kit da Variolin, que tem vários cimentos, em que você tem cores, cromas diferentes, tem um Train, que é um cimento glicerinado, que você testa antes de fazer a cimentação definitiva para ver se você muda o valor, se aquele valor está igual. Então, casos assim são casos difíceis, com alterações de cores diferentes, você chegar num resultado harmônico desse, é bem interessante. Sabe quanto tempo eu tenho de preservação desse caso aqui? Essa paciente aqui tem 10 anos que eu cimentei as facetas. Esse caso tem 10 anos, o antes e depois. Então, alguns foram coroa, que isso aqui é uma coroa total de zircônia, tá? Que aqui tinha um pino, um núcleo metálico, esse dente era um dente canal tratado, dente com várias resinas, ela tinha doença periodontal, tá vendo? Tinha um black space bem importante, a gente reduziu, a gengiva a gente não consegue cobrir totalmente, mas pergunta se ela é uma paciente feliz, que não sorria, e agora sorria. Tá vendo? O dente era tão projetado, porque pela doença periodontal vestibularizou, extruiu o dente, a gente teve que fazer um preparo um pouquinho acentuado, mas olha o resultado do sorriso dessa paciente. É outro, né? Então, o que a gente tinha que passar para vocês, era isso hoje. Então, a gente tem a referência dos livros que foram feitas essas aulas, onde tem o livro do Pascal, que ele fala muito sobre essas restaurações adesivas de porcelana, o Everton, que está lá na biblioteca. Eu, particularmente, gosto muito do Rafael de Curso, e tem inúmeros outros. Do Irata, a gente também tem um livro. E agora eu estou aberta a dúvidas, se vocês quiserem perguntar. Vocês devem estar cheios de dúvidas, porque essa aula é muita informação. Eu sugiro que vocês estudem e que vocês prestem bastante cuidado quando vocês forem fazer um tipo desse trabalho de faceta no planejamento, que é onde você ganha um resultado estético favorável. Tá bom? Queria agradecer a presença aí de vocês. Eu sei que Flávia, faz uma chamada, por favor. Sim, vou fazer. É muita informação. Eu te mandei a foto do pessoal aí. Deixa eu só parar agora aqui a gravação, para a gente poder fazer a chamada de vocês. Deixa eu parar a gravação. Ok.